tem igual a uva. Esse dia eu dei a uva, falei para os irmãos comer a uva, o irmão comeu a uva com semente e tudo. Eu pedi para voltar a semente, cadê a semente, irmão? Se fosse a última uva da terra, tinha morrido dentro da sua barriga. Falei sobre a importância de guardar a semente, amém? Mas hoje não é sobre isso não, pode pegar a linha, só não abre. Não abre vaso, em nome de Jesus, a gente abrindo. Não abre não, gente. Sangue e fogo. O povo não consegue obedecer 30 segundos, gente. Vou dar uma microfonada na cabeça de quem estiver abrindo a bala. Não abre não. Só pega a bala. Uma bala só, tá, irmão? Vigia aí, vaso. Uma bala. Essa bala geralmente a gente entrega lá na entrada. Eu pedi para entregar agora para vocês, por isso que não teve bala na entrada hoje. Todo mundo pegou a bala? Quem pegou a bala fica de pé. Quem pegou a bala fica de pé. Amém? Todo mundo embalado? Pega a bala com a mão direita. Mão direita na bala. Estica o braço assim para frente. E vira assim. Abre a mão. A bala está aí dentro. Abaixa a mão esquerda, deixa a mão esquerda abaixada. Amém? E agora com a mão, com a bala na mão e com a mão esticada, sem voltar o braço, sem movimentar, você pode usar os dedos assim, tá? Do jeito que está aí assim, você pode usar os dedos. Abra a bala. Ou a bala na palma da mão, viu, vaso? Na palma da mão, viu, vaso? É. Amém? Vai mexendo aí, abre aí. Abre a bala aí. Abre a bala aí. Abre, gente, a bala. É que demora. Quem já conseguiu abrir a bala aí? Quem já conseguiu abrir? Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Sabe por que você demorou desse tanto para abrir a bala? Porque você não pediu ajuda, vaso. Você estava com a mão esticada, era só pedir para o irmão do lado e falar assim, ó, abre a bala para mim. Sim ou não? Sim ou não? Eu não falei que não podia pedir ajuda. Eu só falei que você não podia usar o braço. Eu só falei que você tinha que ficar com o braço esticado, mas eu não falei que você não podia pedir ajuda. Amém? Isso tem a ver com a ministração hoje. Eu quero falar sobre humildade. Faltou humildade para você pedir ajuda aí, viu? Só para te informar. Se você tivesse pedido ajuda desde o começo, você já estava chupando a sua bala. Pode abrir a bala com as duas mãos, você que ainda não foi humilde o suficiente para pedir ajuda. Põe sua bala na boca. A humildade sempre vai reconhecer que não consegue sozinho. Mas quem não é humilde sempre vai tentar de algum jeito. Teve gente que pensou 1000 maneiras, o que eu posso fazer para abrir essa bala? Ele só não pensou em pedir ajuda. A humildade não tem problema em pedir ajuda. A humildade não tem problema em reconhecer que não consegue fazer tudo sozinho. Hoje eu quero falar sobre o princípio da humildade. Amém? Nós estamos dentro de uma série sobre princípios. 10 princípios para uma vida extraordinária. Já falamos de vários princípios. Se eu não me engano, acho que esse é o 6º princípio. Falamos sobre o princípio da obediência. Falamos sobre o princípio da honra aos pais. Falamos sobre o princípio do respeito e da honra às autoridades. Falamos sobre o princípio da verdade. Domingo passado falamos sobre o princípio do perdão. Falamos também sobre o princípio da gratidão. Então já foram 6. Hoje é a 7ª mensagem e nós iremos falar sobre o princípio da humildade. Quem ainda está comigo aí diz amém. Quem está chupando a bala aí diz glória a Deus. Quem vai pedir ajuda na próxima diga eu. Pronto, está resolvido. Então abra a sua Bíblia comigo. Tiago capítulo 4 versículo 6. Tiago capítulo 4 versículo 6. Eu achei que vocês iam saber, gente, essa dinâmica da bala aí. Isso aí é mais velho que andar para trás esse negócio, sangue e fogo. Amém. Quem encontrou diz amém.
Quem vai ler no telão diz glória a Deus. Então vamos. Tiago 4, 6 e 7. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu gosto de uma tradução que diz assim: que Deus abate ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Tem uma outra tradução que diz que Deus, esqueci o nome da palavra, é como se Deus fosse um opositor, como se Deus se colocasse como um opositor do soberbo. Olha aqui para mim, resiste, obrigado. Deus resiste ao soberbo. Gosto dessa tradução também. Presta atenção, quando você vai fazer alguma coisa e existem forças malignas resistindo você, é difícil vencer, sim ou não? Seja sincero, sim ou não? Você precisa usar o nome de Jesus, em alguns casos você precisa ir para o jejum e para a oração, em alguns casos você precisa exercer suas práticas em Deus. Quando nós temos o diabo se opondo a nós, é muito difícil. Nós reconhecemos, porque somos humildes, reconhecemos que precisamos da ajuda de Jesus. Agora imagina, quando Deus se opõe a você, o que é que você faz, irmão? Você pede ajuda para quem? Para o super-homem, para o Homem-Aranha, para o Capitão América? Quando Deus decide se opor a você, você chama quem? A Liga da Justiça. Quem é que você chama? Uma coisa é quando o diabo se opõe, você vence ele no nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Presta atenção, o soberbo ele está em uma rota de colisão com o próprio Deus. É só uma questão de tempo para ele bater de frente. E a questão da soberba é algo muito sério, é algo muito grave. Por isso nós lemos o texto que diz que Deus abate ao soberbo, mas Deus concede graça ao humilde. Por isso que a humildade, ela é um princípio extraordinário e poderoso sobre a nossa vida. Porque uma pessoa humilde vai conseguir praticar todos os outros princípios que nós já falamos até aqui. Uma pessoa humilde vai ter problema em obedecer? Me ajuda aí. Uma pessoa humilde tem problema em obedecer? Uma pessoa humilde tem problema com a verdade? Uma pessoa humilde tem problema de gratidão? Uma pessoa humilde tem problema de honrar? Uma pessoa humilde tem problema de respeitar? Porque, irmão, a humildade é como se todos os princípios se fundissem na humildade. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E o texto continua, e eu acho incrível, porque às vezes a gente cita esse versículo em alguma batalha espiritual, só que a gente cita ele faltando pedaço. A gente diz assim: resistia ao diabo e ele, me ajuda aí, Vaso, resistia ao diabo e ele, mas esse não é o texto completo. Essa segunda parte só funciona se você aplicar a primeira. E a primeira parte desse versículo vai dizer o quê? Coloca para mim na tela aí, acho que é o versículo 7, desse que nós lemos. Sujeitai-vos, submetei-vos, pois a Deus, vírgula, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O grande problema é que muitas das vezes não queremos nos submeter a Deus, mas queremos que o diabo fuja de nós. Olha para o irmão que está lá e fala assim: meu amado, ou minha amada, se você não se submeter a Deus, o diabo não foge não. Fala, não vai fugir não. Foge não, irmão, ele samba na sua cara. Sabe por quê? Porque o diabo só foge diante do nome de Jesus. Mas o nome de Jesus não é uma mandinga que a gente fala, é um posicionamento que a gente vive. Por isso o texto diz: submetei-vos, pois, a Deus. Porque quando você se submete a Deus, você entra debaixo de um outro princípio. E agora sim, irmão, você pode resistir ao diabo. Sabe por quê? Você se submeteu à poderosa mão de Deus. E o diabo reconhece princípios. O diabo reconhece quem pratica princípio. É muito lindo, a gente chega lá no nosso trabalho e fala assim: eu repreendo o diabo em nome de Jesus, vai embora. Às vezes ele está sentado na sua cadeira, rindo da sua cara. Você vai lá na empresa, eu repreendo o demônio da escassez. Todo demônio que vem para roubar a minha finança, eu repreendo. E o demônio está lá tomando cafezinho na sua empresa, irmão.
e vai falar assim: não, não vou não, vou nunca, porque você não se submete a Deus. Você não se submete a Deus na prática financeira. Não adianta você usar o nome de Jesus como uma mandinga, achando que o diabo vai sair, porque o texto é muito claro: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem está entendendo essa verdade diz amém. E é sobre isso que eu quero compartilhar o seu coração nessa noite: humildade, o poder da humildade. Quem está comigo diz amém. Primeiro ponto: o orgulho tem a sua origem em Lúcifer. Você já se perguntou por que Deus decide abater o soberbo, orgulhoso? Porque a soberba, o orgulho, tem a sua origem em Lúcifer. A soberba tem a sua origem no próprio diabo, no próprio Satanás. Ele é o pai do orgulho. Ele, por orgulho, disse que iria colocar o trono dele acima das estrelas de Deus. Vamos ler esse texto, Isaías 14, 13, põe para mim, Lucas, por favor. Lucas 14, 13 diz assim: você que dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isso é um retrato do que o diabo deixou subir no seu coração. É por isso que quando você vê um texto tão severo dizendo que Deus abate o soberbo, porque todo espírito de orgulho, de soberba, tem a sua origem no próprio diabo. Quem está entendendo isso diz amém. A origem do orgulho é diabólica. O orgulhoso afronta Deus em sua soberba. Sabe por quê, irmão? Porque o orgulhoso, ele acha que ele pode tudo. O orgulhoso, ele acha que tudo dele é melhor. O orgulhoso, ele não pede ajuda para nada. O orgulhoso não consegue reconhecer o valor do próximo. Você já conheceu alguém assim? Que tudo dele é melhor? Quem já conheceu alguém assim? Tudo dessa pessoa é melhor, tudo dele vale mais. Ele dá um jeito de desfazer de tudo. Chega uma pessoa contando uma bênção, contando que trocou de carro, ele faz questão de mostrar que legal, bacana que você trocou, mas é que o meu carro é melhor porque ele tem isso, tem aquilo outro. Porque o orgulhoso, ele sempre acha que o outro não tem o valor que Deus disse que ele tem. É por isso, irmão, que Deus decide abater ao soberbo. Quem está entendendo diz amém. A origem do orgulho, ela é diabólica. Olha para quem está lá e fala assim: não permita, forte, não permita que o orgulho cresça em seu coração. Não permita, não permita. Quem está entendendo diz amém. Segunda coisa, o orgulho provém da falta de temor a Deus. Por que Deus decide abater o orgulhoso? Porque o orgulhoso não tem temor a Deus. O orgulhoso não tem temor a Deus. Provérbios 8:13 vai estar escrito assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço, diz o Senhor. O temor do Senhor consiste em aborrecer as coisas ruins, as coisas erradas. Mas quem não tem temor, quem é orgulhoso, ele não percebe nada disso. E aos poucos, irmãos, ele começa a desenvolver sentimentos ruins em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que chega até as mãos dele. Quem está entendendo diz glória a Deus. A falta de temor nos leva a desprezar o próximo e uma valorização acentuada de nós mesmos. A gente desvaloriza o próximo, mas a gente se auto-valoriza. É o que eu estava dizendo. Aquela pessoa que tudo dos outros não presta, mas o dela é o melhor. Ninguém sabe fazer, mas ela é o bichão da goiaba. Ele faz tudo, ele faz e acontece. Dos outros tudo é ruim, mas o dele é bom. O dos outros não vale, mas o dele é melhor. Sabe o que isso é? Orgulho. Diga comigo, está repreendido.
todo orgulho da minha vida em nome de Jesus. Pessoas orgulhosas têm dificuldade em se relacionar com os outros e estão sempre prontas para briga. Você já viu pessoa orgulhosa, irmão? Qualquer coisinha ele já vai bater boca. Qualquer coisinha ele já vai se justificar. A pessoa orgulhosa, ela tem que ganhar uma discussão. Você quer matar um orgulhoso do coração? É quando ele perde um... Assustou aí, Vaso? Assusta não. A gente faz de propósito que é para acordar de vez em quando. Você quer matar um orgulhoso do coração, irmão? É quando ele perde uma discussão. Porque na cabeça dele, irmão, isso é impossível. Ele tem que ganhar tudo. O orgulhoso, ele é extremamente competitivo em tudo que faz. Porque ele tem uma necessidade de aprovação absurda. Na verdade, ele tem uma falta. E essa falta de palavras de incentivo quando era criança, essa falta de palavras de afirmação, essa falta de valorização quando era criança, hoje faz ele inverter a coisa. Então hoje ele tem uma necessidade de aprovação. Então ele tem que mostrar que tudo que ele faz é melhor. Ele tem que mostrar que ele é bom em absolutamente tudo aquilo que ele faz. Olha para quem está do lado e fala assim: todo excesso revela uma falta. Mais uma vez, todo excesso revela uma falta. Todo excesso vai revelar uma falta. Todo excesso revela uma falta. Você está começando a identificar alguns tipos de orgulho que a gente nem sabia que tinha? Quem está identificando aí diz amém. O orgulhoso tenta alcançar os seus próprios alvos, mesmo à custa dos outros. Por isso somos exortados seriamente em Filipenses 2:3. Olha o que diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, para você ter glória própria, mas considere os outros superior a si mesmo. E como isso é difícil, porque irmãos, todos nós, o que eu falei? Todos nós temos em algum nível uma raiz de orgulho implantada em nosso coração, e eu vou te provar isso. Quem está entendendo diz amém. Terceiro, mas hoje é 4, viu? O pessoal do louvor aí fica tranquilo, hoje quebrou a regra, hoje é 4. Terceiro, o orgulho sempre vai te levar à queda. O orgulho sempre vai te levar à queda. Me responde uma coisa: por que Lúcifer foi expulso do céu? Tem gente aqui na igreja hoje? Está todo mundo aqui? Todo mundo veio? Vamos participar? Fica bonitinho quando o pastor pergunta, você responde. Fica uma interação tão bonita, irmão, né? Senão eu fico sozinho aqui falando. É bom a gente... Amém? Estamos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3, bem bonito para Jesus. Por que Lúcifer foi expulso do céu? Vamos combinar 1, 2, 3, a gente responde junto? 1, 2, 3 e... orgulho. Vamos falar bem forte agora? 1, 2, 3 e... orgulho. Presta atenção se o orgulho não é a razão de todas as nossas quedas. Eu tenho um estudo sobre a queda de Lúcifer, irmão, extraordinário, mas precisaria de um pouco de tempo. É um seminário, na verdade, um dia eu vou ministrar isso. É incrível você entender o porquê que ele caiu. Ah, pastor, é por orgulho, mas tem os desdobramentos da situação. É extraordinário. Então, por que Lúcifer caiu do céu? Orgulho. Por que Adão e Eva foi expulso do jardim? Me ajuda? Por que Adão e Eva foi expulso do jardim? Ou seja, o ato foi desobediência, mas a prática foi orgulhosa. Por quê? O que Deus disse? Não comam o fruto, porque do dia que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Eles tiveram orgulho de saber. Eu quero saber como é que é esse negócio. Eles não estavam satisfeitos com aquilo que Deus já havia feito. Eu vou te mostrar que isso é uma das 26 maneiras que o orgulho se manifesta na vida de uma pessoa. Lúcifer caiu do céu porque foi orgulhoso. Adão e Eva saíram do jardim, foram expulsos porque foram orgulhosos. O orgulho é a razão de toda queda. Todo orgulhoso já caiu, está caindo ou ainda vai cair. É só uma questão de tempo.
Isso não é uma profecia errada para a sua vida. Ah, pastor profetizou coisa mal para mim. Não, irmão, isso é a palavra de Deus. É Deus quem decide abater ao soberbo. É Deus quem decide abater o soberbo. Quem está entendendo diz amém. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína, a soberba precede, e a altivez de espírito, a queda. A Bíblia Viva, uma outra versão, olha que interessante, a Bíblia Viva vai dizer que a desgraça está um passo depois do orgulho. A desgraça está um passo depois do orgulho. Logo depois da vaidade vem a queda. A Bíblia vai dizer: antes da queda eleva-se o coração do homem. E nós temos uma tendência natural, por conta da queda do homem, por conta do pecado, em nos tornarmos orgulhosos. Olha para esse irmão que está do outro lado, dá um sorriso para ele, vê se ele tem cara de orgulhoso. Tem não, né? Está até sorrindo para você, olha aí que maravilha. O orgulho se manifesta de 26 maneiras diferentes. Quantas maneiras? Me ajuda aí, quantas maneiras? O orgulho se manifesta de 26 maneiras diferentes. Eu vou falar algumas aqui, porque se eu falasse 26, nós ia acabar o culto só falando isso aí. Vamos lá? Soberba é uma manifestação de orgulho. Prepotência, a pessoa acha que pode tudo, é uma manifestação de orgulho. Inveja, manifestação de orgulho, porque todo invejoso na verdade é orgulhoso. Mentira, sabe por que as pessoas mentem? Porque elas têm necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação é o quê? Necessidade de ser aprovada é o quê? Orgulho. A pessoa mente porque ela acha que se ela falar a verdade a pessoa vai reprová-la, então ela prefere mentir. Então a mentira, ela é uma manifestação de orgulho. Arrogância, você conhece alguém arrogante? Arrogância, necessidade de aprovação. Autossuficiência, lembra da balinha? Não pede ajuda de jeito nenhum, morre com a balinha na mão, mas não, eu vou abrir com o poder da mente. Abre bala em nome de Jesus. Não adianta, irmão, tem que pedir ajuda. Autossuficiência. Ofensa, sabe por que a gente ofende o outro? Por causa de orgulho. A ofensa é uma manifestação de orgulho. Vaidade, manifestação de orgulho. Essa aqui é forte. Foi o princípio da semana passada. Falta de perdão. O que é a falta de perdão, irmão? Ai, pastor, falta de perdão é mágoa. Não, irmão, falta de perdão é uma manifestação de orgulho do teu coração. Se você não consegue perdoar, é porque isso é uma expressão do orgulho do seu coração. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele fez comigo? Preste atenção, nós falamos sobre isso domingo passado. O princípio do perdão, o poder do perdão. Está dentro de nós o poder de perdoar. E o perdão não é, querido, uma carta de alforria para quem te feriu. Como a gente pensa, ai, mas a pessoa me feriu e eu vou perdoar e ela vai sair ilesa. Não, a Bíblia diz que ao Senhor pertence o juízo. A Bíblia manda você perdoar, sabe por quê? Porque já foi uma dor grande o bastante aquilo que aconteceu, e enquanto você não perdoa, você fica revivendo essa dor todos os dias, todos os dias. Então quando a Bíblia manda você perdoar, ela está dizendo o seguinte: tenha humildade para entender que você precisa ser livre desse sentimento de amargura que vai te adoecer. Você precisa liberar, não porque o agressor merece perdão, mas porque você merece paz. A falta de perdão nada mais é do que uma manifestação de orgulho. Quem está entendendo diz amém? Espera aí, irmão, estamos bastante ainda. Impaciência. Você conhece alguém impaciente? Por que impaciência é manifestação de orgulho? Porque ele acha que tudo dele é melhor. Porque ele é impaciente com o outro que está fazendo errado, porque ele acha que se ele fosse fazer, ele faria melhor. Ele é impaciente com criança. Quando eu li isso aqui me deu um tapa na cara. Ele é impaciente com criança, sabe por quê? Porque ele acha que quando ele foi criança ele era um anjo, irmão. Era, pergunta para sua mãe, vaso. Você vai ver o anjo que você era.
Então quando você não tem paciência com o outro, você acha que naquela condição você era melhor. E deixa eu te falar, não era, nunca foi, porque você não é melhor do que ninguém. Vou dizer de novo, você não é melhor do que ninguém. E se você pensa que é, isso também é orgulho. Impaciência, nossa, esse outro aqui é duro. Vitimização. Traduzindo, mimimi. É porque minha vida, pastor, foi tão difícil. A vida de quem não foi difícil, vaso? Não, mas é porque a minha foi mais na sua realidade. Mas se você olhar a realidade do próximo, dentro das condições que ele viveu, foi difícil também, era complicado também. E a gente sempre tem a mania de achar que a nossa vida foi mais sofrida que a dos outros. Você está aí bem, tem os dois pés, as duas pernas, os dois braços, as duas mãos, está andando, está vivendo, está feliz, está trabalhando, está prosperando. O que te falta? O que te falta? O que te falta? É porque você não entende, pastor, lá atrás. Ela quer saber de lá atrás, irmão. Em vez de passado é museu. Pensei num negócio, não vou falar. Não vou falar. Não vou não, isso aqui não pode não. Eu vou ser cancelado na internet, irmão. Para. Vocês deixam de ser curiosos. Curiosidade também? Não, curiosidade não é não. Vitimização. Tudo ele é vítima. Porque eu sofri daquilo que fizeram. Eles feriram a minha vida. Eles me maltrataram. Irmão, todo mundo tem uma história difícil. Todo mundo tem uma vida difícil. Quer saber de vida difícil? Vai falar com os nordestinos lá, que não tem água, que não tem comida, que não tem nada. Estamos numa terra boa, numa terra próspera, numa terra, irmão, que é fácil ganhar dinheiro. Se você tiver boa intenção, se você tiver esforço no seu coração, você prospera, tudo dá certo. Aonde está o problema? É porque lá atrás, irmão, esquece lá atrás, o negócio é hoje. Pastor, por que eu preciso deixar de ser vítima? Porque eu nunca vi uma vítima que prosperasse. Nunca vi. Nunca vi uma vítima que desse certo na vida, porque o discurso sempre é o mesmo. Eu não dou certo por causa daquilo lá. Eu não consegui prosperar, pastor, porque tiraram tudo que eu tinha. Pastor, olha, a minha empresa quebrou porque olha, eu tinha um sócio que me roubava. Irmão? Sério mesmo? De verdade. E o Deus que você serve não consegue te prosperar de novo. O Deus que você serve, se você trabalhar, se você colocar o teu coração, não consegue fazer de novo. Deixa eu te dar uma boa notícia. É óbvio que consegue, mas o diabo quer prender você em um lugar de vítima, porque vítimas não prosperam, vítimas não caminham para frente, porque vítimas estão algemadas à dor do passado. Vítimas estão algemadas à dor do passado. Olha para o seu irmão e fala assim: não dá para ficar sendo vítima. Precisa mudar o discurso. Desonra é uma manifestação de orgulho. Você conhece alguém que é desonroso? Nós falamos sobre honra lá atrás, né, na série, sobre honra aos pais. Você conhece alguém que desonra pai e mãe aí? Você conhece alguém que desonra pai e mãe? Ninguém conhece? Dá uma analisada na vida dessa pessoa, vê como é que ele vai terminar a vida dele. Se ele terminar bem, feliz, morrer bem velhinho, com saúde, tudo certo, eu rasgo a Bíblia e nós come ela ainda no jantar. Porque a Bíblia vai dizer que a primeira promessa com mandamento, o primeiro mandamento com promessa, ou seja, a primeira coisa que Deus mandou eu fazer, que me garante um retorno, uma recompensa, é honrar pai e mãe. Primeira coisa. Pastor, então eu tenho que fazer exatamente o que meu pai e minha mãe querem. Não, isso não é honrar seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe fizeram o melhor para você com aquilo que eles tinham. Pastor, então quer dizer que para eu honrar meu pai e minha mãe, eu tenho que ser da mesma religião que eles? Não, porque presta atenção, seus pais foram fiéis à informação que chegou até eles. Talvez se eles tivessem a mesma informação que você tem, eles já teriam agido diferente de você faz tempo. Mas como
A informação que chegou para eles foi aquela. Eles foram fiéis à informação que chegou para eles. Mas para você chegou uma verdade em um nível diferente. Para você chegou uma verdade em um nível mais profundo. E sabe o que é honrar seu pai e sua mãe? Ter a consciência que eles te criaram para ser um ser independente que pensa. Então, ou seja, se meus pais fizeram isso, é porque o nível de verdade que eles tinham eram esse. Agora chegou um nível de verdade diferente para mim. Eu preciso agir diferente daquilo que os meus pais agiram lá atrás. E isso é honrar meu pai e a minha mãe. Honrar seu pai e sua mãe não é ser iguais a eles, porque senão você teria que cometer os mesmos erros que eles cometeram. Você quer cometer os mesmos erros que os seus pais cometeram? Quer? Então é óbvio que honrar seu pai e sua mãe não é você fazer e ser aquilo que eles foram ou que eles querem que você seja. Honrar seu pai e sua mãe, irmão, é você saber que existe uma verdade diferente, em um nível diferente no seu coração. E você precisa ser fiel a essa verdade. Porque se talvez essa verdade tivesse chego no coração deles, eles já teriam se posicionado há muito tempo. Quem está entendendo diz amém. A desonra, ela é uma manifestação de orgulho, desrespeito, desobediência, manifestações de orgulho. Eu vou parar aqui, senão nós vamos acabar o culto só falando isso aqui. Mas são 26 formas diferentes que o orgulho se manifesta. É por isso que a Bíblia diz que Deus decide abater o soberbo. Provérbios 18, 12. Mais algumas formas de ingratidão aqui, de orgulho, de manifestação de orgulho. Insubordinação. Você tem dificuldade de se subordinar a alguém? Insubordinação, manifestação de orgulho. Você acha que você é melhor, que você não tem que obedecer a ninguém. Não tem ninguém acima de você. Então você não se submete a ninguém. Insatisfação. Você conhece alguém insatisfeito? Conhece? Tudo ele está insatisfeito. O que é a insatisfação? Uma manifestação de orgulho. Ingratidão. Falamos sobre o poder da gratidão. O que é o ingrato? Orgulhoso. Porque ele acha que se ele estivesse na posição de Deus, governando tudo, ele faria diferente. E que seria tudo muito melhor. Então ele não consegue agradecer por nada que acontece. Ele não consegue achar graça em nada que acontece no dia a dia. Ele supervaloriza as coisas ruins e esquece de valorizar as coisas boas. Que todo orgulho seja repreendido do nosso coração, em nome de Jesus. Provérbios 18, 12, quem encontrou diz amém. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Falei agora há pouco. Antes da queda, eleva-se o coração do homem, mas a humildade antecede a honra. O orgulho te cega. O orgulho diz que você é quem você não é. Diz que você pode o que você não pode. Tem aquelas pessoas que compram o que não pode para impressionar quem nem gosta delas. Já viu? Elas não podem comprar, elas vão comprar em, 24 vezes. O negócio custa 1.000, vai pagar 5. Para impressionar quem? Quem gosta dela? Não, irmão. Porque quem gosta dela já gosta dela, não vai ser impressionado por isso. Para impressionar quem não gosta. E aí a pessoa se endivida para impressionar quem não gosta dela. E a pessoa que não gosta dela não está nem ligando para aquilo que ela comprou. O orgulho te cega. O orgulho diz que você é quem você não é. Que você pode o que você não pode. Se você for honesto consigo mesmo, presta atenção nisso. Você vai ver que toda área da sua vida que você não cresce, é porque nessa área você é orgulhoso. Pensa uma área da sua vida que você não cresce. Nessa área você é orgulhoso. Porque a única coisa que impede o crescimento na vida de uma pessoa é o orgulho. Se você não cresce em uma determinada área, é porque nessa área você é orgulhoso. Eu sei que é duro ouvir, irmão, mas alguém tem que te falar. Infelizmente esse alguém hoje está tendo que ser eu aqui. Mas serve para mim também. Nas áreas que não crescemos, somos orgulhosos. Ah, pastor, me prova. Não cresço profissionalmente. Aonde que tem orgulho nisso, pastor? Eu me esforço, acordo cedo, durmo tarde. Por que eu não cresço profissionalmente? Você é orgulhoso nessa área porque você decidiu não estudar.
Você é orgulhoso nessa área porque você decidiu não se qualificar. Você é orgulhoso nessa área porque você decidiu não pedir ajuda para ninguém. Você é orgulhoso nessa área porque você decidiu fazer do seu jeito, da sua maneira. Toda área que não crescemos, somos orgulhosos. Quem está entendendo diz amém. Eu sei que não é uma verdade fácil de ouvir. Sabe por quê? Porque todo orgulhoso nunca acha que é. Orgulho é igual mau hálito, irmão. Quem tem não sabe. Essa foi boa, né? Foi boa ou não? Rolou? Orgulho é igual mau Orgulho é igual mau hálito. Quem tem não sabe. E a outra pessoa que está sentindo está ali. Rapaz, eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar com esse vaso aí que está. Né? E ele fica gastando um jeito para poder falar. Quem está entendendo? Porque o orgulhoso não sabe que é. Ou ele finge não ver que é. Que Deus livre o nosso coração de toda soberba, de todo orgulho, de toda vaidade. Que possamos ter humildade para crescer em todas as áreas, inclusive aquelas áreas que já paramos de crescer faz tempo. Pastor, meu casamento está para acabar. Onde é que está o orgulho nisso? Está o orgulho talvez de você não tratar bem a sua esposa, de não ter tempo de qualidade com ela. Nós vamos falar aí sobre o Café dos Casais domingo que vem. Quem vai participar do Café dos Casais aí diz amém? Ixi, que isso, gente? Vocês têm outra programação melhor para vocês ir? Quem vai participar do Café dos Casais domingo que vem diz amém? Amém. Café dos Casais domingo que vem, 8h30 da manhã. Não tem custo, mas você precisa fazer a sua inscrição para a gente poder ter o controle de quantidade de pessoas, tá bom? O pessoal que vai na célula, no GC, faz a inscrição no GC com o líder. Os líderes pegam o nome do pessoal, amém? E o pessoal que não frequenta GC, faz a inscrição com a Márcia. Cadê a Márcia? Marcinha? A Márcia ali é a nossa secretária. Mas não deixe de participar, vai ser uma bênção. Domingo que vem, Café para Casais. Vamos tratar de assuntos aqui poderosos. Orgulhosos. Porque quando somos orgulhosos, perdemos coisas extraordinárias na nossa vida. Quando somos orgulhosos, perdemos coisas extraordinárias na nossa vida. O orgulho te rouba o melhor que a vida pode te dar. Seja sincero, chega na sua casa hoje, pergunta para sua esposa, ou para o seu esposo, se você tiver coragem. E você, esposa ou esposa, fale a verdade para o seu cônjuge. Pergunta para ele, você me acha orgulhoso, amor? Pode falar. Mulher que fala isso, não pode falar, meu amor. Está se identificando, né? As varoas aí. Não, amor, pode falar. É igual quando a mulher pergunta. Maridos, presta atenção. Deixa eu já passar uma técnica para vocês aqui. Cilada do diabo para vocês. A mulher pergunta assim: amor, você acha fulana bonita? Não responde, irmão. Não. Pode falar, amor, não vou ficar chateada com você, não. Aí você, não, amor, não quero. Não, irmão, para com isso. Você é mulher da minha. Não, amor. Ai, para de bobeira. Fala aqui, amor, se você acha a mulher bonita. Aí você olha, tá bom. Bonita. Então você acha essa mulher bonita. Aí, irmão, já baixou a entidade aí, acabou. Aí, irmão, para você consertar isso aí, vai. Pode trazer para nós orar, para expulsar, porque cilada do diabo, não caia nessa, vaso. Domingo que vem eu vou dar mais conselhos matrimoniais aqui. Os conselhos matrimoniais são poderosos. Estou te dando aí a fuga. Na hora que o diabo propõe uma situação dessa, você vaza fora. Finge que o telefone tocou, que é do trabalho, sai para fora. Sei lá, faz alguma coisa. Toda área que não crescemos é porque somos orgulhosos. E eu sei que é difícil admitir isso. Eu sei que é difícil entender e aceitar isso. Mas Deus quer que nós cresçamos em todas as áreas. Inclusive prosperidade, que é o que a Bíblia garante para nós. Não é sobre ter dinheiro. Prosperidade é que todas as áreas das nossas vidas estejam progredindo, crescendo, evoluindo. É isso que Deus tem para mim e para você. Quem está entendendo? Deixa eu acelerar aqui, irmão. E quarto e último ponto. Jesus é o padrão da verdadeira humildade. Jesus é o padrão da verdadeira humildade. Olha só, Mateus 11:29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo
e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Jesus está chamando para a gente aprender com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração, porque a qualidade de mansidão sempre vai estar atrelada à qualidade da humildade, sempre. Todo humilde é manso, todo humilde é pacífico, e Jesus está dizendo: aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha quem está do lado e fala assim: você tem um bom professor. Fala: você só não aprende se você for orgulhoso, porque até para aprender você precisa de humildade. Até para você aprender você precisa de humildade. Jesus nos convida a caminhar em mansidão e humildade. Em Filipenses 2, de 5 a 8, vai dizer assim, preste atenção. Filipenses 2, de 5 a 8. Estou terminando já. Filipenses 2, de 5 a 8. Aí, obrigado. Isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, ou seja, Ele se esvazia da sua glória, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o padrão de humildade. Presta atenção, irmão. O próprio Deus, o próprio Jesus, Ele se esvazia de toda a sua glória, e Ele dá para nós o maior exemplo de humildade que alguém pode ter. A Bíblia vai dizer que mesmo subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Deixa eu dizer um negócio aqui que vai chocar você. Lá no curso de maturidade eu te explico melhor, mais profundo. Jesus, enquanto caminhou na terra, não era Deus. Jesus, enquanto caminhou na terra, não era Deus. E esse texto deixa claro que Ele se esvazia de toda a sua glória. Pastor, como que você diz que Jesus não era Deus? Ele era, irmão, lá na eternidade. Quando Ele vem para a terra, a Bíblia diz que Ele assume a forma humana. E presta atenção, deixa eu te explicar isso aqui. No curso de maturidade eu te explico melhor. Quem pecou e trouxe o pecado para toda a humanidade foi um homem, foi Adão. E a Bíblia vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem o pecado saiu. O pecado não saiu por um Deus, o pecado saiu por um Deus que se fez homem e veio habitar entre nós e morreu a nossa morte para nos dar vida e vida abundante. Jesus se esvazia da sua divindade. Pastor, mas e todos os milagres e tudo que Jesus fazia? Isso joga uma responsabilidade para cima de mim e de você absurda. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus fez na terra, Ele fez como homem. A Bíblia vai dizer que Ele era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Depois que Ele morre e Ele ressuscita, aí sim, irmão, Ele vai pedir: Pai, me glorifica com a glória que eu tinha lá na eternidade. Quem está entendendo isso? A maior demonstração de humildade foi Jesus, Deus vir para a terra, e Ele vem para a terra, irmão. Você consegue imaginar isso? O Criador de todo o universo, porque a Bíblia diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. A Bíblia diz que Jesus é o arquiteto de toda a criação. Me ajuda aí os universitários. O que um arquiteto faz? Aline, Fabinho, Gabriel, projeto. Perfeito, resposta incrível. Obrigado. Sei que maravilhoso. O que um arquiteto faz, irmão? Ele não é apenas a pessoa que faz projeto, ele é a pessoa que cria, que desenvolve na mente. O texto vai dizer que Jesus é o arquiteto de toda a criação. Quem disse o haja luz? Diga comigo, Deus. Mas sabe quem arquitetou isso? Segundo o que a Bíblia diz? Jesus. Quem separou águas e água?
águas de cima com as águas de baixo? Deus. Quem criou os luminares? Deus. Quem fez separação entre dia e a noite? Deus. Quem arquitetou tudo isso? Jesus. Você imagina o arquiteto de toda a criação se submeter a vir para a terra como um homem? Se ele já tivesse nascido com 30 anos de idade, está tudo certo, irmão. Ele nasceu como uma criança. Jesus, o arquiteto do universo, 9 meses na barriga de uma mulher assim como eu e você. Jesus, o arquiteto do universo, sendo uma criança como eu e você. Jesus, o arquiteto do universo, tentando aprender a andar. Você consegue imaginar isso, irmão? A pessoa que arquitetou todo o universo, o José agora está aprendendo a andar. Eu até postei um vídeo agora dele, chegou um carrinho dele, que ele pega no carrinho assim, ele vai empurrando o carrinho, ele vai andando. Tá? Ele está uma loucura agora, irmão, está indo para todo lado. Você fica imaginando Jesus, irmão, é Jesus aprendendo a andar. Você consegue imaginar? Tem que ter um nível de humildade para se esvaziar da sua forma de Deus, para vir para a terra dessa forma, sim ou não? Porque não era uma pessoa qualquer, irmão, era o arquiteto do universo fazendo isso. Esse texto revela para nós o tamanho da humildade. E ele não veio apenas para ser como um homem, ele veio para ser homem, e como homem ele desceu e se tornou servo. Como servo ele desceu e se tornou alguém que foi para a cruz, para sofrer morte de cruz, para pagar o meu e o seu pecado, e fazendo isso sem dever absolutamente nada. Precisa ter um nível de humildade absurda para aceitar tudo isso. Você consegue imaginar, irmão, Jesus na cruz, as pessoas escarnecendo dele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí. E ele tendo todo o poder para fazer isso a hora que ele quisesse. Eu imagino Jesus pensando: se eu descer, você não se salva, filho do Satanás, fica quieto aí, deixa eu na cruz aqui para poder salvar você, senão vocês vão tudo para o inferno, deixa eu aqui na cruz. E as pessoas falando isso, cuspindo nele, maltratando ele, e ele tendo poder. Quando ele estava diante de Pilatos, Pilatos pergunta: você é mesmo o rei dos judeus? E Pilatos diz assim: olha, você me responde, porque eu tenho o poder de te soltar. E ele vai responder Pilatos e vai dizer assim: ah, Pilatos, você só tem poder porque do céu foi te dado. Mas se eu clamasse agora, o meu pai enviaria 12 legiões de anjos para me resgatar disso aqui. Ele podia mudar isso a hora que ele quisesse. Sabe por que ele não fez, irmão? Porque ele lembrou de mim e de você. Ele lembrou, irmão, que se ele não fizesse aquilo lá, a minha e a sua eternidade já estava consumada. Nós iríamos para o inferno. Então, com toda a humildade, ele decide pagar uma dívida que não era dele, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus outra vez. Para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus outra vez. Quem está entendendo isso diz amém. Vou encerrar. E é essa mentalidade que Jesus Cristo possuía, e é o que Ele espera de mim e de você: humildade. Porque não tem como a graça de Deus se manifestar em um coração soberbo, arrogante, presunçoso, orgulhoso, que tem falta de perdão. Não tem como a graça de Deus se manifestar em um coração que não perdoa, em um coração desobediente, insubordinado, insubmisso. Não tem como a graça de Deus se manifestar. E é por isso que Deus espera que eu e você tenhamos a mesma mentalidade de humildade. Olha para esse irmão do lado aí, talvez seja a última vez hoje. Fala para ele assim: Deus espera de você humildade. 1 Pedro 5,6 vai dizer assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no seu devido tempo. Ai, pastor, eu estou vivendo uma humilhação, está todo mundo me humilhando. Quando será que Deus vai me exaltar? Olha aqui para mim: dia nenhum. Porque não é isso que o texto está dizendo. O texto não está falando da humilhação que você sofre, porque muitas humilhações que sofremos são consequência das coisas que fazemos. O texto está falando: humilhem-se. É uma decisão pessoal sua de se humilhar, e no devido tempo Deus se compromete em te exaltar.
Ah, pastor, estou passando uma situação difícil, estou sendo humilhado. Tem gente que mesmo sendo humilhado, não se humilha. Tem gente que mesmo sendo humilhado, não se humilha. Você conhece alguém assim? Está tudo ruim, está tudo lascado, está tudo. E a pessoa quer manter a pose, ela está passando por algo, que talvez até consequência do que ela fez, mas ela decide não se humilhar. A boa notícia para mim e para você nessa noite, sabe qual é? Quando nós decidimos nos humilhar, debaixo da potente mão de Deus. Ah, irmão, quando você decide se humilhar debaixo da potente mão de Deus, talvez o que você está vivendo seja até uma consequência de algo que você fez, mas você pode passar isso sendo humilhado, mas não se humilhando. O texto está dizendo assim, olha, portanto, humilhem-se. Eu falei que talvez era a última vez, mas não é não. Olha de novo aí para o irmão, fala assim, Deus está mandando você se humilhar. E o texto está garantindo que quando você se humilha, Ele garante que vai te exaltar. Talvez se humilhar, irmão, é você dar a sua razão, ficar quieto. Estão te injustiçando, estão falando de você. Se humilha. Se humilha. Pastor, estão me humilhando. Decida então agora você se humilhar. Porque o texto está dizendo que ao tempo dele, Ele vai te exaltar. Quem crê nessa palavra diz amém. Salmos 37, 11. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Você consegue entender isso? A plenitude da paz, você se deleitar nela. Essa é a promessa para aqueles que são humildes. Se coloca de pé no seu lugar. Quero orar com você. Tem uma canção? Então vamos. Apaga para mim, por favor. Eu quero orar por você.